gente, tudo bem? Hoje nós vamos ter um novo vídeo, vamos iniciar uma nova etapa na apresentação do nosso curso sobre o capital. Nós já vimos a seção 1, que é composta, como vocês sabem, dos capítulos 1, 2 e 3, o capítulo da mercadoria, o capítulo do processo de troca e o capítulo sobre o dinheiro, né? E a seção 2, que é o capítulo sobre a transformação do dinheiro em capital. A seção 2 contém apenas um capítulo, que é a transformação do dinheiro em capital. Hoje nós vamos entrar na seção 3 do livro 1, volume 1 de O Capital. A seção 3, para que a gente possa ter uma ideia do que nós vamos fazer, a seção 3 é a produção do mais-valor absoluto, ou, se preferir, a produção da mais-valia absoluta, né? E aí, nessa seção 3, ela é composta dos seguintes capítulos. O capítulo 5, no qual onde o Marx trata do processo de trabalho e o processo de valorização. O capítulo 6, onde ele discute, né, as diferenças entre capital constante e capital variável, para ver como essas duas formas de capital entram na formação do valor. No capítulo 7, ele discute a taxa de mais-valia. E no capítulo 8, que é um dos capítulos, não é que tem um capítulo mais importante do que outro, mas é um capítulo que chama bastante atenção, que é o capítulo sobre a jornada de trabalho. E, finalmente, o capítulo 9, encerrando a sessão 3, o capítulo 9 é o capítulo que ele trata da taxa e massa de mais-valor. Taxa ou massa de mais-valia. Nós nos demoramos bastante, tá? Com 1 ano e 6 meses, mais ou menos, 1 ano e 8 meses, mais ou menos, que nós iniciamos esse curso e agora que estamos na seção 3 de O Capital. Mas a gente não pode esquecer que nós, né, levamos bastante tempo discutindo a economia política clássica, de qual Marx é herdeiro da economia política clássica, né? Discutindo Adam Smith e David Ricardo, né? Como, para poder entender melhor, né, o diálogo crítico que Marx estabelece com a economia política clássica. Afinal de contas, nós não podemos esquecer o fato de que o próprio título da obra maior de Marx, O Capital, tem como subtítulo Crítica da Economia Política. Não só a crítica da teoria da economia política, mas uma crítica da própria realidade capitalista, né? Isso é que fez que a gente nos fez demorar bastante tempo nessa exposição, né, para ver como é que Marx se apropria das conquistas teóricas e aí procura corrigir as insuficiências e debilidades teóricas dessa ciência para reconstruir num patamar mais elevado a crítica da economia política ou a própria economia política, né? Para alguns estudiosos de Marx, acham que a economia política não tem peso na formação do pensamento de Marx, e tem um peso tremendo, né? Quem se debruça sobre o Capital, né, de Karl Marx, vai ver que todo momento ele está dialogando com a economia política clássica. Ele se apropria do sistema categorial dessa economia política, submete a uma crítica rigorosa, vigorosa dessa economia política clássica e obriga essa economia, né, ir
adiante, né? Ou seja, a partir da crítica que ele dirige à economia política clássica, Marx entende, né, tem uma compreensão mais aprofundada da sociedade capitalista. Por isso, todo esse tempo que a gente demorou quase 2 anos fazendo isso. Mas tem outra coisa também, né? Quando nós chegamos no capítulo 4, né, que é a seção 2 do Capital, eu me demorei bastante aí, né? Eu fiz uma playlist sobre as determinações históricas do processo de trabalho, as determinações históricas do capital, da transformação do dinheiro em capital, e depois uma playlist composta de 11 aulas sobre as determinações lógicas do processo de transformação do dinheiro em capital. E aí eu me demorei também mais um tempo, porque eu me vi forçado a repensar, né, a forma como eu entendia, né, o processo de transformação do dinheiro em capital. É aí que eu resolvi fazer, né, uma correção de rumo, né, na forma de compreensão do capital. Eu me apercebi, para deixar mais claro, né, quanto a história é importante, né, para a construção categorial, né, que articula, né, o sistema de inteligibilidade da realidade capitalista. Ou seja, eu fiz um esforço para mostrar, embora talvez eu não tenha conseguido ainda de um todo, né, um esforço para mostrar que história e lógica andam de mãos dadas no Capital. Não dá para falar de uma sem falar da outra. E essa questão da relação entre história e lógica aparece em todo vigor agora aqui no capítulo 5 da seção 2, que é o capítulo do processo de trabalho e processo de valorização. Então, eu vou começar a exposição da primeira parte, que Marx divide o capítulo 5, em 2 itens. O item 1 ele trata do processo de trabalho em geral, e do item 2 ele trata do processo de trabalho na realidade capitalista, numa realidade, portanto, historicamente determinada. E logo de saída, o leitor pode levar a se interrogar por que Marx apresenta dessa forma o processo, de forma, digamos assim, separada, o processo de trabalho do processo de valorização do valor. Ou seja, como Marx trata de uma forma geral, né, o processo de formação, o processo de trabalho, em seus aspectos mais gerais e universais, para depois ver, né, como esses aspectos se põem, se realizam numa realidade historicamente determinada, que é a segunda parte do capítulo, que é a sociedade capitalista. Então, eu andei, né, relendo este capítulo várias vezes e fiz alguns adendos que o Marx não o faz, mas está presente de forma, até de uma certa forma explícita, né? Essa relação entre o universal, as determinações do processo de trabalho, e as determinações particulares, que é o processo de valorização, Há uma unidade, portanto, entre processo de produção, as determinações gerais e universais do processo de trabalho, há uma unidade entre processo de trabalho e processo de valorização do valor. Então, hoje nós vamos dar início à primeira parte de nossa apresentação. E Marx começa, né, já na página 255, e eu gostaria de lembrar a vocês que eu estou usando, né, o tempo todo, né, o Capital, a tradução da Boitempo, não esqueçam disso. Né? Já de entrada, Marx já deixa muito claro as determinações gerais do processo de trabalho. E ele diz o seguinte:
que o processo de, de a produção de valores de uso ou de bens não sofre nenhuma alteração em sua natureza, né? Pelo fato de ocorrer para o capitalista e sob o seu controle, razão pela qual, diz ele, né, devemos de início considerar o processo de trabalho independentemente de qualquer forma social determinada. Então, Marx vai tratar o processo de trabalho independentemente de qualquer forma social determinada, independentemente de qualquer forma histórica de produção. O que Marx vai tratar aqui o processo de trabalho nos seus aspectos universais, seja no capitalismo, seja no feudalismo, seja numa sociedade anterior ao feudalismo, o processo de trabalho sempre será um processo entre o homem e a natureza, diz Marx. Ele vai dizer isso na seguinte passagem. Ele diz que na mesma página 255, ele diz que o trabalho é, antes de tudo, um processo entre o homem e a natureza. Processo este em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla, né, seu metabolismo com a natureza. Ele se confronta com a matéria natural como uma potência natural. A fim de se apropriar da matéria natural, diz Marx, de uma forma útil para a sua própria vida, ele põe em movimento as forças naturais pertencentes à sua corporeidade, que são os seus braços, as de pernas, cabeça e mão, agindo sobre a natureza externa e modificando-a por meio desse movimento, ele modifica ao mesmo tempo a sua própria natureza. Ao modificar a natureza, ao modificar o meio no qual o homem está inserido, é o próprio homem também que se transforma nesse processo. Ele desenvolve as potências que neles jazem latentes e submete o jogo de suas forças a seu próprio domínio. Não se trata aqui das primeiras formas instintivas, animalescas do trabalho. E ele diz em seguida, né, para deixar muito claro, o movimento simples do processo de trabalho são, em primeiro lugar, né, os momentos simples do processo de trabalho são, em primeiro lugar, diz Marx, né, o trabalho, a atividade orientada a um fim, que é o trabalho propriamente dito, em segundo lugar, o objeto do trabalho e, em terceiro lugar, os meios de trabalho. Que se trate da sociedade capitalista ou de qualquer outra forma de sociedade que existiu no passado ou que venha a existir futuramente, essas são as determinações, os momentos simples, como chama Marx, do processo de trabalho, né? É uma atividade orientada a um fim, né? Esse é um dos momentos do processo de trabalho. Para isso, o homem precisa dispor do objeto de trabalho e, em terceiro lugar, dos meios de trabalho. Em que consiste a atividade orientada a um fim, o trabalho propriamente dito? Marx diz o seguinte para responder essa questão que eu acabo de formular. Marx diz o seguinte:
Pressupomos o trabalho numa forma em que ele diz respeito unicamente ao homem. Uma aranha, diz Marx, executa operações semelhantes às do tecelão. E uma abelha envergonha muitos arquitetos com a natureza de sua colmeia. Porém, o que desde o início distingue o pior arquiteto da melhor abelha é o fato de que o primeiro, que é o arquiteto, tem a colmeia em sua mente antes de construí-la na cera. Quer dizer, né, o processo de trabalho, como diria os Lukácsianos, como diria Lukács, é um por teleológico, ou seja, primeiro o homem idealiza o produto, o objeto, e depois de idealizado e conhecidos os meios sobre os quais o trabalho deve ser realizado, só depois, então, essa prévia ideação ganha uma externalidade, se objetiva num produto qualquer. Por exemplo, o carpinteiro, né? Vamos usar esse exemplo, né? Ele desenha, digamos assim, um gabinete como esse, ele desenha no papel, né? Antes dele existir objetivamente, como vocês estão vendo, como vocês podem perceber. Só depois, então, essa ideação prévia, que está na cabeça do carpinteiro, ganha externalidade, se objetiva em algo fora dele, né? Mas nós não vamos entrar, né, pela linha lukácsiana de interpretação do capítulo, né? Porque não, além de não ser a nossa seara, né? Eu sou eu defendo a ideia de que, né, pensar o capital a partir de uma perspectiva ontológica, ontologizante, deixa de lado o que é mais importante, embora Lukács tenha um capítulo sobre a crítica da economia política, sobre o método da economia política, mas deixa de lado o que há de mais importante no Capital, que é justamente a crítica da economia política. Porém, continua Marx, né, depois de fazer referência ao arquiteto e à abelha, porém, o que desde o início distingue o pior arquiteto da melhor abelha é o fato de que o primeiro tem a colmeia, estou repetindo, em sua mente antes de construí-la na cera. No final do processo de trabalho, chega-se a um resultado que já estava presente na representação do trabalhador, no início do processo de trabalho. Portanto, um resultado que já existia idealmente, que já estava na mente do trabalhador, né? Isso não significa que ele se limite a uma alteração da forma do elemento natural. Ele realiza, neste último, ao mesmo tempo, seu objetivo, que ele sabe que determina como lei o tipo e o modo de sua atividade e qual ele tem de subordinar sua vontade. Essa subordinação não é um ato isolado, essa subordinação. Além do esforço dos órgãos que trabalham, a atividade laboral exige a vontade orientada a um fim, né? Que se manifesta como a atenção do trabalhador durante a realização de sua tarefa. O trabalho só se realiza de acordo com um determinado fim. É nesse sentido que se diz que o trabalho é uma atividade teleológica, né? Quer dizer, o trabalho é realizado de acordo com determinados fins, né? E isso, tanto mais quanto menos, esse trabalho, pelo seu próprio conteúdo, diz Marx, e pelo modo de sua execução,
atrai o trabalhador. Portanto, quanto menos este último usufrui dele como jogo de suas próprias forças físicas e mentais. Essa passagem é bastante conhecida, está na página 255, virando para a página 256 de O Capital, do livro 1, né? E quem quiser depois ler essa passagem com mais calma e voltar à discussão, ou mandar sugestões, né, fica à vontade, né? Quem quiser, por exemplo, comparar essa forma como eu estou apresentando, né, como uma forma, como a maneira de como os lucasianos veem essa passagem, né, eu recomendaria um livro né, do Sérgio Lessa, O Mundo dos Homens, que é um livro extremamente didático, ele é muito simples, né, mas ele deixa muito claro logo, né, de forma muito simples para aqueles que não querem perder tempo, que não querem ler a própria ontologia, né, o Sérgio Lessa deixa muito claro, né, de forma didática, essa relação, esse metabolismo entre o homem e a natureza que é mediada pelo trabalho. Tá? Fiquem à vontade para ler o Sérgio Lessa. Né? O segundo momento do processo de trabalho é o objeto do trabalho. O que é que vem a ser objeto do trabalho? A terra, incluindo aí também a água, diz Marx, que é para o homem uma fonte originária de provisões de meios de subsistências prontos, pré-existe independentemente de sua interferência como objeto universal do trabalho humano. A terra é o objeto universal do trabalho humano. Ela pré-existe a existência do próprio homem. Todas as coisas que o trabalho apenas separa de sua conexão, continua Marx, imediata com a totalidade da Terra são, por natureza, objetos de trabalho pré-existente. Assim é o peixe, né? Quando pescado e separado da água. Seu elemento vital, ou a madeira que se derruba na floresta virgem, ou o minério arrancado dos seus veios. Quando, ao contrário, o próprio objeto de trabalho já é, por assim dizer, filtrado por um trabalho anterior, então chamamos de matéria-prima, como, por exemplo, diz Marx, né, o minério já existente na mina e que agora será lavado. Toda matéria-prima é objeto de trabalho, diz Marx, né? Mas nem todo objeto de trabalho é matéria-prima. O objeto de trabalho só é matéria-prima quando já sofreu uma modificação mediada pelo trabalho. Então, nós temos agora, até agora, da nossa exposição, os dois momentos do processo de trabalho. O trabalho como um meio, né? O trabalho enquanto atividade orientada a um fim, o objeto de trabalho universal, que no caso aqui é a Terra, e agora o terceiro elemento do objeto do processo de trabalho são os meios de trabalho. Vejamos como é que Marx diz o que são os meios de trabalho. O meio de trabalho, diz Marx, é uma coisa ou um complexo de coisas que o trabalhador interpõe entre si e o objeto de trabalho, e que ele serve de guia de sua atividade sobre esse objeto. Ele utiliza as propriedades mecânicas, físicas e químicas das coisas para fazê-las atuar sobre outras coisas, de acordo com o seu
propósito de acordo com a sua prévia ideação do processo de trabalho. Atividade orientada a um fim, objeto de trabalho e meios de trabalho são os momentos gerais, universais do processo de trabalho, independentemente da forma social, isto é, de uma forma historicamente determinada. Né? Como o homem é obrigado, né, necessariamente, se ele deve a sua existência, né, ao fato de ele ser a mediação do seu metabolismo com a natureza, né, esses três elementos, ou esses três momentos, como chama Marx, é melhor chamar momentos do que elementos, esses três momentos estão presentes em qualquer formação historicamente determinada. Tá? Muito bem, sabendo disso, tendo esses objetos, sabendo agora quais são os momentos do processo de trabalho, nós vamos tecer algumas considerações a mais sobre o processo de trabalho em si, o processo de trabalho em geral, e depois fazer uma relação, tentar encontrar a unidade entre processo de trabalho, no seu aspecto geral e universal, e o processo de trabalho numa determinada realidade historicamente determinada, numa realidade historicamente determinada. Ou seja, nós vamos tecer essas considerações com base em Marx, chamando a atenção que essa relação entre o processo de trabalho em geral e o processo de trabalho realizado na sociedade capitalista, que esta realização está aqui presente no capítulo 5, né? Mas Marx não expõe todas as mediações necessárias, né? Ele apenas mostra em alguns momentos essa relação entre o trabalho como atividade geral e o trabalho como uma atividade particular, como uma atividade historicamente determinada. Nós vamos, portanto, depois das considerações feitas por Marx, analisar essa relação entre universalidade, o processo de trabalho na sua universalidade, e o processo de trabalho, como ele é realizado numa sociedade capitalista que Marx chama de processo de valorização. Nós vamos pensar a imbricação dialética entre universal e particular. Mas isso nós vamos deixar para o nosso próximo encontro, tá bom? Obrigado.